A história começa com um garoto chamado Jairo voltando para casa depois de mais uma briga. O cachorro dele, Naki, pergunta o que está errado, e Jairo explica que as outras crianças estavam tirando sarro dele de novo. Chamaram ele de encantador de animais esquisito, e disseram que ele era diferente. Naki diz que ser diferente é algo lindo, porque significa que ele tem talentos únicos só dele. Jairo não entende muito bem, mas Naki promete que um dia ele vai entender. Anos depois, vemos Jairo já adolescente. Uns valentões o cercam e perguntam se ele sabe com quem está mexendo. Eles dizem que o senpai deles é o chefe da Liga Demoníaca e que eles controlam cada centímetro daqui. Jairo não se impressiona nem um pouco e se pergunta por que deveria se importar. Ele os chama de fracassados e poser, que só se escondem atrás de um babaca ainda maior. Um cara tenta atacar ele por falar demais, mas fica chocado quando só acerta a jaqueta do Jairo. Jairo revida com um chute que joga o cara no rio. Jairo explica que usou uma técnica ninja chamada Utusemi. Ele só fez o cara parecer um idiota, então manda os valentões darem o fora. Os valentões não acreditam e se perguntam se ele é algum tipo de ninja. Jairo oferece um gostinho para os outros dois e já tá ansioso pela surra. Ele os chama de patéticos e avança. Os caras se preparam furiosamente para lutar, mas Jairo joga eles no rio também. Eventualmente, todos fogem para salvar a pele e Jairo os chama de perda de tempo. Nesse momento, um pássaro e um gato agradecem Jairo por ajudá-los. Aqueles valentões estavam aterrorizando eles, mas agora devem ficar bem. Eles ficam um pouco preocupados, porque os valentões vão ficar muito bravos com Jairo agora. Jiro diz que já está acostumado, e o pássaro aponta que ele tem uma cara que irrita as pessoas. Nosso herói fica chateado com o insulto e diz que vê eles depois. Jiro volta para casa, e o avô o repreende por se meter em mais uma briga. O avô dele é um shinobi, e lembra o Jairo que ele não ensinou a arte do shinobi para ele agir como um delinquente. Jairo diz irritado que ninjas são inúteis e que o avô dele é um dinossauro. Isso deixa o vovô furioso, então ele lança projéteis no nosso herói. Ele então saca a herança da família Izuma, que é uma katana ninja. Foi dada aos ancestrais deles pelo próprio Shogun durante o período Edo. O vovô explica que é uma lâmina muito antiga e honrada. Ele diz pro Jairo respeitar suas raízes e agir como um verdadeiro Azuma. Jairo não se impressiona e diz que a lâmina provavelmente é uma falsificação inofensiva. O avô se oferece para provar que ele está errado testando a lâmina na carne do Jairo, então Jairo foge para salvar a pele. Enquanto Jairo limpa o lugar, o vovô diz que precisa ir para uma reunião da cidade. Ele diz para o Jairo não esquecer de trancar tudo, e Jairo fica irritado por ser tratado como criança. Logo depois, o pássaro de antes chama o Jairo para avisar que um gato está em apuros na floresta. Jairo segue e fica horrorizado ao encontrar o gato todo machucado. Ele se pergunta se o pássaro sabe quem é, mas o pássaro nunca viu aquele gato antes. O pássaro diz que o gato ainda pode estar vivo, mas não responde a ele. Jairo percebe que o bichinho está muito machucado, então decide que precisa fazer alguma coisa. Enquanto isso, a mente do gato parece estar em outra dimensão. Na escuridão, um grupo de vozes chama um ser chamado Rago. Eles o chamam de Estrela Negra da Desgraça, o Devorador do Sol, e imploram para ele despertar e lhes dar sua força. Rago manda eles calarem a boca porque ele não obedece a ninguém. As vozes decidem que se ele não vai ajudar, então é ali que ele vai morrer. O gato então acorda no quarto do Jairo. Jiro se apresenta e pergunta o nome do gato, mas o gato não responde. O gato conclui que Jairo deve ser um idiota porque um humano nem conseguiria entendê-lo. Ele fica chocado, porém, quando Jairo fica chateado por ser chamado de idiota e ameaça bater nele. O gato se esconde debaixo da cama do Jairo, e Jairo diz para ele não ser um medroso. Jairo sabe que essa é a primeira conversa do gato com um humano, então tem certeza que é muita coisa para absorver. Ele promete que não vai machucar o gato e diz para ele sair. O gato encara o Jairo e percebe que não está captando nenhuma energia espectral. Isso confirma que Jairo é realmente só um humano. Jairo decide que terá que usar sua arma secreta, mas o gato pensa que nem com um pé de cabra ele seria tirado de debaixo da cama. Jairo simplesmente usa comida para atrair o gato para fora e diz que foi bem fácil. O gato diz que o caminho para o coração de um homem é pela comida, mas Jiro só ri. Ele acha engraçado um gato pensar que é um homem. O gato fica furioso e diz que não é um gato. Ele finalmente se apresenta como Rago e revela que é um ser imortal chamado Mnemônica. Jairo nunca ouviu falar de um, então Rago explica que as pessoas têm um monte de nomes para eles, mas tudo o que ele precisa saber é que eles existem. Na maioria das vezes eles assumem forma humana ou animal, então o mundo nunca os nota, enquanto alguns vivem sozinhos nas montanhas ou no fundo das florestas. Jairo então se pergunta como um Mananek como ele acabou em tão mau estado. Rago estava desconfiado do Jairo no começo, mas agora percebe que ele realmente não tem ideia de nada disso. Rago explica que foi atacado por outro Mananek. Rago estava em sono profundo há muito tempo quando foi subitamente acordado e cercado. O outro Mononoke exigiu sua ajuda, mas Rago mandou ele se danar, então eles o cercaram. Jairo se pergunta por que ele os dispensou quando eles são Mononoke como ele. Rago explica que odeia caras assim porque são parasitas que agem como valentões e escondem suas fraquezas atrás da força dos outros. Jairo é pego de surpresa porque é exatamente como ele se sente.
Hago se pergunta qual o sentido de contar essa história, porque um humano como Gyro não acreditaria em uma palavra do que ele está dizendo de qualquer forma. Gyro admite que nada disso faz muito sentido para ele, mas isso não significa que ele não acredite nele. Gyro aponta que ele pode falar com animais, então não há motivo para ele surtar por causa de um Mananok. Em outro lugar, uma mulher chamada Kishi se reporta à sua base. Ela contata seu chefe chamado Shiba e revela que encontrou sangue na floresta. Ela tem certeza que é do Hago e está captando um tipo de energia espectral que para bem ali. Shiba acha que ele ainda pode estar por perto, mas Shiba diz para ela recuar para que possam se reagrupar com a equipe de busca. Kishi faz o que lhe é dito, mesmo sentindo que poderia ter lidado com isso sozinha. Ela desaparece e vemos que alguém a observava. De volta com Gyro, ele fica espantado ao ver que Hago já se curou completamente. Isso deixa claro que ele realmente não é um gato comum. Hago percebe que Gyro não acreditou totalmente nele antes, e Gyro admite que só acreditou em metade do que Hago disse. Nesse momento, Gyro se lembra das vezes que passou com seu velho cachorro Naki. Hago pergunta quem é Naki, então Gyro explica que ela era a maior, mais fofa e mais carinhosa cachorra que um cara poderia pedir. Gyro pensa em como ele costumava ser intimidado o tempo todo, e voltava para casa coberto de lama e arranhões. Sempre que isso acontecia, Naki pedia para ele dar um banho nela. Ela dizia que se ele esfregasse o pelo dela, ela garantiria que toda a sujeira do dia dele também fosse pelo ralo. Ela sempre dizia pro Jiro que ele tinha o dom de ajudar, e que ela queria que ele compartilhasse esse dom com os outros. Ela sempre chamava isso de seu dom único. Hago parece perceber algo, está prestes a dizer o quê, mas Jiro o interrompe para enxaguar o pelo dele. Mais tarde naquela noite, Hago pede desculpas pro Jiro enquanto ele dorme. Ele diz que lhe deve uma, mas que é hora dele ir embora. Hago sai, mas ele percebe que, embora seus ferimentos tenham curado, sua força não é mais a mesma. Isso pode ser um grande problema, então ele precisa sair dali. Ele fica chocado, porém, quando Gyro aparece atrás dele. Hago pensou que ele estava dormindo profundamente, mas Gyro revela que foi apenas sua técnica Korami. Hago não acredita que ele usou um truque tão barato, mas Jiro aponta que não importa. Tudo que ele quer saber é para onde Hago acha que ele está indo em sua condição atual. Hago diz que onde ele vai não é da conta dele, mas Jiro lembra que foi ele quem salvou sua vida. Hago rebate dizendo que nunca pediu ajuda. Jiro só ajudou porque quis, então Hago diz para ele parar com o papo de Salvador. Ele revela que teria ficado bem morrendo ali. Isso chateia Jiro e ele exige saber o que isso quer dizer. Ele não quer mais ouvir ele falar assim, mas Hago o avisa para calar a boca. As coisas ficam muito tensas, então Hago diz que se ele continuar falando, ele vai transformar a traqueia do Gyro em um arranhador. Ele lembra Gyro que ele é um Mononoke, um espectro devorador de humanos e que eles vêm de mundos completamente diferentes. Ele pede pro Gyro um favor e o deixar em paz. Animado, então um homem misterioso aparece e diz que os dois parecem estar se divertindo. Ele pergunta se pode se juntar, e Hago percebe que um certo grupo já está atrás dele. Gyro não se intimida nem um pouco e chama o intruso de babaca por aparecer na casa das pessoas sem ser convidado. Ele avisa o cara que tá bem irritado agora e diz pra ele dar o fora. O cara só o chama de humano e diz pra ele relaxar. Ele diz que vai devorá-lo em pouco tempo, e transforma parte do seu braço. Ele vai atacar Gyro, mas Hago age imediatamente. Ele salva nosso herói correndo e distraindo o cara. Gyro fica sozinho e não consegue parar de pensar no que Hago disse. Ele disse que eles vêm de mundos diferentes e disse pro Gyro deixá-lo em paz. Gyro tenta recuperar o fôlego depois de quase ter sua vida acabada e percebe o que precisa fazer. Enquanto isso, o cara joga um jogo de gato e rato com Hago e o provoca por ser tão fraco. Hago pensa que não precisa escapar completamente, só precisa de um pouco de distância entre eles. Infelizmente, o cara é rápido demais e pega Hago facilmente. Ele diz que ouviu que Hago estava em mau estado, mas nunca esperou que fosse tão patético. Ele não acredita que a estrela que ele vê na sua frente é o lendário Mononoke, Hago, a estrela negra da desgraça. Hago está furioso, mas o cara diz que não há mais conversa. Ele tem um trabalho a fazer, então Hago irá com ele. Ele explica que trabalharam muito duro para quebrar o selo que aprisionava Hago, e ele preferiria não ter que matar um colega. Hago se recusa a ser associado a eles porque tudo o que eles querem é o seu poder. Ele diz pro cara que se ele quer tanto o seu poder, então ele deve vir pegá-lo, mas só se ele estiver preparado para encontrar morte. O cara diz que o único que vai encontrar morte é Hago, e eles se atacam. Então Gyro aparece do nada e corta o braço do cara com a espada da família dele. Hago não acredita e chama Jiro de tolo. Gyro rebate dizendo que Hago é o tolo porque se ele morrer, então Gyro salvou em vão. Hago é pego de surpresa, mas aponta que Gyro está se metendo onde não deve. Isso não é uma briguinha de rua, e é realmente perigoso. Gyro o interrompe para dizer que salvar alguém nunca é estúpido. Ele declara que quando ele ajuda alguém, ele ajuda até o fim. Ele aponta que mesmo que ele fugisse, esse cara viria atrás dele em seguida, assim que terminasse com Hago. Hago admite que Gyro é mais esperto do que parece, mas o cara passa pela sua transformação completa. O cara fica surpreso porque essa forma em que ele se transformou não parece afetar Gyro nem um pouco.
Ele também percebe pela postura do Gyro que ele deve ser um shinobi. Ele declara que vai gostar de acabar com a vida dele e ataca nosso herói. Hago se preocupa com ele, mas a besta percebe que só atacou as roupas do Gyro. Gyro usou a mesma técnica de antes para evitar o ataque, mas a besta não desistiu. Ele ataca nosso herói e crava sua unha no peito do Gyro. A besta diz para ele desistir porque resistir só vai piorar as coisas. Ele fica impressionado, porém quando Gyro quase consegue cortar seu braço, e diz que é um encontro excelente de um verdadeiro shinobi. Ele aplaude Gyro, mas aponta que sua vida está chegando ao fim. Quando a escuridão começa a se fechar, Hago se aproxima de Gyro. A besta diz que Hago pode ficar com Gyro porque faz tempo que ele não faz uma refeição. Ele continua a levar a situação na brincadeira, mas Hago está furioso. Ele manda a besta calar a boca e diz que ele está morto. Hago então volta sua atenção para Gyro e o chama de pirralho egoísta. Ele aponta que nunca passou pela cabeça de Gyro que ele saiu para o seu benefício, então Gyro o ignorou quando ele o avisou para ficar fora das coisas. Hago diz que se Gyro morrer, tudo isso terá sido em vão. Ele admite que poderia simplesmente comer Gyro e voltar a ser ele mesmo. No entanto, ele se recusa a receber ordens de um demônio irritante e meio idiota. É por isso que Hago decide que Gyro vai comê-lo em vez disso. Ele começa a se desintegrar e diz que tem uma última coisa a dizer. Ele declara que está em dívida com Gyro, então agora ele vai retribuir o favor. A besta tenta detê-lo, mas é tarde demais. Hago declara que pega esta vida e a dá a Jiro. Um poder imenso flui ao redor deles, e Hago diz a Jiro para abrir os olhos. Perto dali, Kishi vê o que está acontecendo, e Shiba diz que as coisas ficaram um pouco confusas. Enquanto isso, a besta está furiosa e se pergunta se Hago sabe o que fez. Ele está enojado que Hago entregaria seu poder a um shinobi humano e abandonaria seus companheiros Mononoke. Nesse exato momento, Jiro recupera a consciência e se pergunta o que está acontecendo. O poder está fluindo através dele, e o buraco gigante em seu peito foi curado. Ele ouve a voz de Hago, que diz a ele para não deixar a mandíbula cair. Gyro está chocado porque Hago agora está falando com ele de dentro dele. Hago diz que explicará mais tarde, mas por enquanto ele avisa Gyro para tomar cuidado. A besta vem atrás dele, e Gyro tem que desviar de todos os seus ataques. O gigante declara que os dois estão vivendo um tempo emprestado, e diz que os tolos fundidos são todos dele. Gyro continua a desviar e se pergunta o que a besta quis dizer quando disse que eles estavam fundidos. Hago diz a ele para se concentrar porque eles têm que matar a besta primeiro. Gyro não sabe como ele deveria fazer isso, mas Hago promete dar uma mão. A besta vai atacar novamente, mas desta vez Jiro não desvia. Em vez disso, Hago diz a ele que tudo o que ele precisa fazer é fechar o punho e mandar essa besta para o submundo. Jiro fecha o punho como ele disse, mas não é um punho normal. Todo o poder ao redor de Gyro se reúne e o ataque que ele desencadeia destrói completamente o monstro. Gyro percebe que quando Hago disse que lhe daria uma mão, ele quis dizer literalmente. Enquanto a besta desaparece, Gyro exige saber o que está acontecendo. Ele tenta falar diretamente com Hago, mas não obtém resposta. Jesse então Kishi aparece e diz a Gyro para não se mover. Hago se pergunta quem é essa mulher e quando ela chegou aqui. Shiba chega em seguida e diz que nunca esperou que isso acontecesse. Jiro se assusta, pois teme que essas pessoas estejam com a besta. Shiba diz a ele para não ser rude e explica que eles não são Mononoke. Os soldados ao redor deles se revelam, e Shiba explica que eles são do Bureau de espionagem. Jiro nunca ouviu falar deles, então Shiba diz que o preencherá com os detalhes mais tarde. Infelizmente, no momento, eles estão levando Jiro sob custódia. Jiro não acredita e protesta que eles não podem simplesmente aparecer do nada. Tishi simplesmente o nocauteia e diz que o avisou para ficar quieto. Shiba diz a ela para ir com calma, mas ela diz que teve que nocauteá-lo, é apenas temporário, e eles não querem Gyro confuso e agressivo. Ela se pergunta o que eles vão fazer com Gyro, então Shiba explica. Por enquanto, eles precisam levar Gyro para o hospital afiliado para tratamento e testes. Eles não podem se dar ao luxo de deixá-lo morrer porque ele é muito importante, tanto para eles quanto para os Mononoke. Os soldados hesitam em pegar Jiro porque sabem que ele está possuído. Eles têm medo de se machucar, então Kishi o arrasta sozinha. Enquanto isso, Jiro se encontra em um lugar estranho e se pergunta onde está. Ele se lembra de ter conhecido um gato esquisito e depois lutado contra um ogro assustador. Jaz então Hago aparece e Jiro se pergunta se o gato flutuante agora é um espírito. Hago diz a ele que ele é quem fala, porque Jiro é quem tem um buraco gigante no peito. Jaro olha para baixo e fica horrorizado ao ver que Hago está certo. De repente, Jaro acorda e determina que foi tudo um sonho. No entanto, ele percebe que não é o caso quando vê uma cicatriz em seu peito. Kishi chega para dizer a ele que ele dormiu por um dia e meio. Jiro se pergunta onde está, mas Kishi apenas chama o chefe. Jiro diz que ela é rude por ignorá-lo, e Hago se materializa para concordar com ele. Tanto Jiro quanto Kishi ficam chocados quando veem que Hago apareceu. Shiba chega do lado de fora da porta e pode ouvir Kishi discutindo com Jiro. Shiba os acalma e diz que está feliz que Jiro esteja bem. Ele se pergunta como Hago está se sentindo, mas o gato garante que eles não estão em bons termos. Ele diz a Shiba para voltar e perguntar novamente depois que ele aprender algumas maneiras.
Shiba pensa em como o gato está definitivamente sendo cauteloso, e ele não parece querer fazer mal. Shiba pede desculpas e se apresenta formalmente com Kishi. Eles são do Bureau de Espionagem, e Jairo os lembra que eles prometeram preenchê-lo mais tarde. Shiba começa sua explicação mencionando Doni Waban. Eles eram um grupo de agentes secretos que trabalhavam para uma organização criminosa. No entanto, sua lealdade eventualmente mudou para o novo governo. Eles se tornaram o grupo de elite de agentes secretos do governo, conhecido como Bureau de Espionagem. Eles estão envolvidos em inteligência e contra-inteligência secreta em todo o mundo. Além disso, eles encontram e destroem Mononoke. Ele admite, porém, que Mononoke raramente causam incidentes graves. É por isso que recentemente seus agentes têm guardado VIPs e investigado organizações perigosas. O departamento de Shiba se especializa em Mononoke, então eles tiveram vida fácil. No entanto, isso não tem sido o caso recentemente, pois coisas estranhas têm acontecido. Outro dia, uma de suas instalações foi atacada por uma gangue de Mononoke. O que eles haviam selado lá dentro era o mesmo Hago que agora vive dentro de Jiro. Jiro percebe que ser mantido cativo é o que Hago quis dizer quando falou sobre seu longo sono. É a vez de Shiba fazer perguntas, então ele se pergunta como Jiro acabou se metendo nessa confusão. Jiro explica tudo para eles caso ela o chame de idiota. Primeiro, ele enfiou o nariz onde não devia, então decidiu arriscar a vida para salvar um Mononoke. Jiro discute com ela, mas Shiba apenas se pergunta o que ele vai escrever em seu relatório. No final, ele diz que tudo o que importa é que Jiro se fundiu com Hago. A menos que façam algo, os dois permanecerão fundidos para sempre. Infelizmente, ele também explica que eles não têm ideia de como desfazer isso. Shiba diz a ele para não se preocupar, porque eles sabem como procurar a resposta. Como eles não sabem o que os outros Minonoke estão planejando, eles estão levando Gairo para sua proteção. Jairo diz que eles não podem fazer isso, mas Shiba diz que ele não tem escolha. A polícia já registrou o boletim de desaparecimento, e Shiba fez todos os seus arranjos. Ele explica que eles não são heróis e não têm obrigação de preservar seus direitos pessoais. Amanhã de manhã, Jiro será transportado para uma instalação diferente. Shiba vai embora e diz que eles têm guardas do lado de fora da porta para sua proteção. Jairo tenta detê-los, mas Kishi lhe lança um olhar malvado. Ele se pergunta qual é o problema dela, mas ela simplesmente vai embora. Mais tarde, Jairo pensa em como os guardas são carcereiros religiosos. Ele é tecnicamente uma pessoa desaparecida agora, e ele pensa em seu avô. Hago lembra Jairo que ele tentou avisá-lo para não se envolver. Jairo não quer ser repreendido, mas Hago diz que não é isso que ele está fazendo. Ele está apenas dizendo que não adianta chorar sobre o leite derramado. Hago aponta que Shiba disse que tudo isso é para a proteção de Jairo. No entanto, Shiba e sua equipe são as mesmas pessoas que selaram Hago. Não há como dizer quais são seus verdadeiros motivos, mas eles definitivamente não são amigos de Jairo. Isso é especialmente verdade agora que Jairo se fundiu com o Mononoke como Hago. Além disso, há os Mononoke que vieram atrás dele. Eles acordaram Hago sabendo muito bem que teriam que lidar com o Bureau. Não há como eles desistirem agora, então eles podem aparecer a qualquer momento. Hago diz a Jairo que, não importa como você olhe, ele está completamente sozinho. Todos estão bravos com Jairo, ou tentando usá-lo. Nesse exato momento, Hago fica chocado quando Jairo perde o controle. Jairo diz que está cansado de ouvir as pessoas e que vai fazer o que quiser. Ele declara que eles vão fugir daqui e Hago assume que eles terão que correr. Jairo diz que não vai fugir porque planeja lutar para sair daqui. Ele olha para os pássaros lá fora e dá um aviso a Hago. Ele diz que não é do tipo que salva o dia, mas Hago já sabe disso. Lá fora, os guardas ouvem um grito alto, então vão verificar Jairo. Jairo fez alguns amigos corvos e os usa como distração. Seu plano funciona perfeitamente, e ele escapa do hospital. Perto dali, Jairo agradece seus amigos corvos, e eles dizem que foi a coisa mais divertida que tiveram em Eras. Jairo lhes dá os lanches que prometeu, e eles voam felizes. Hago se pergunta qual é o plano dele agora, já que os outros o procurarão. Jairo não está realmente preocupado com isso porque há algo que ele deve fazer primeiro. Ele vai para casa porque não quer que seu avô saiba sobre o boletim de desaparecimento. Ele também não quer que seu avô se preocupe, então Hago diz que ele é um bom garoto. Ainda assim, Hago se pergunta o que ele dirá ao avô. Ele poderia tentar contar a verdade, mas provavelmente não acreditará. Jairo diz a ele para não subestimar seu avô porque ele tem certeza de que ele acreditará nele. Ele precisará agir com calma, então ele diz a Hago para desaparecer e não sair até que ele diga. Jairo se prepara, mas fica chocado quando seu avô aparece atrás dele. Ele está obviamente chateado com o desaparecimento de Jairo por tanto tempo, então Jairo diz que tem algo complicado para explicar. Surpreendentemente, seu avô diz a ele para segui-lo sem dizer uma única palavra. Ele leva Jairo para um campo, e Jairo se pergunta o que eles estão fazendo ali. O avô diz que deveria ser óbvio que eles estão ali porque ninguém poderá interferir. Chocantemente, o avô o soca bem no rosto, e ele se pergunta se Jiro tem alguma ideia do que fez. Jiro pede desculpas por ter saído, mas seu avô diz que não é disso que se trata. Ele diz que Shiba contou tudo sobre como ele está possuído por um Mononoke, e Jaro fica chocado.
Jairo só pode se perguntar como ele sabe, e seu avô o chama de idiota. Ele revela que sabe porque é um ex-membro do Bureau de Espionagem. Jairo fica completamente sem palavras, mas Hago suspeitou disso. Ele se revela e diz que tudo faz sentido. Ele achou estranho que um velho estivesse tão pronto para matar. O avô está furioso com Hago porque ele possuiu seu próprio sangue. Ele agora sabe o que deve fazer, então declara que não há saída. Ele jura assumir total responsabilidade pelo grave erro de seu neto. Jiro fica chocado ao ver seu avô liberar seu poder. O avô declara que não permitirá que o Buro ou os Mononoke explorem sua família. É por isso que ele deve destruir Jairo e Hago. Então, quando ele terminar isso, ele tirará a própria vida. Jairo se pergunta se ele perdeu a cabeça, mas não há tempo para conversar. O avô começa seu ataque e Jairo faz o seu melhor para ficar longe. Hago fica imediatamente impressionado com o velho e diz que ele é implacável. Jairo não esperava nada menos de seu avô, mas admite que nunca o viu tão bravo. O avô desaparece bem diante de seus olhos e ataca nosso herói com uma saraivada de socos. Jiro sofre danos massivos e tosse uma tonelada de sangue. O avô explica que sua família Azuma aperfeiçoou suas artes guerreiras ao longo de várias gerações. É uma arte mortal para homens e Mononoke. Ele aponta que só teve tempo de ensinar o básico para Jairo e, como defesa pessoal, foi o suficiente. Mas agora, ele terá que ser quem destruirá tudo. Hago percebe que a coisa ficou séria e se pergunta se terá que fazer algo. O vovô se prepara para seu ataque final, encontrando consolo em saber que Jairo não sofrerá mais. Sua morte será rápida, então o vovô avança. Seu soco letal está prestes a acertar, mas Hago consegue bloqueá-lo. Hago pergunta a Jiro por que ele não se move e se ele quer morrer. Ele aponta que o avô está tentando seriamente tirar sua vida, e quase conseguiu. Hago diz que vai ajudá-lo, mas Jairo o silencia. Jairo diz a Hago para sair do caminho, e o lembra que ele disse para não sair até que ele mandasse. Hago entende, então apenas diz a Jairo para fazer o que quiser. O vovô pensa que Jairo é um idiota, e temos um vislumbre do passado. Um dia Naki disse urgentemente ao vovô que Jairo estava em apuros. Jairo estava ocupado resgatando um gato preso em uma árvore, mas então ele caiu. O vovô apareceu bem a tempo de pegá-lo e o chamou de idiota. Ele repreendeu Jairo, e Jairo disse que tinha que salvar o gato. O vovô concordou que ajudar os outros é honroso, mas é importante ter a força para isso também. Sem a devida fortaleza, Jiro estava apenas sendo imprudente. Ele disse a Jiro que ele tinha um longo caminho a percorrer, e que ele era apenas meio homem agora. Sendo assim, Jiro precisava pedir ajuda às pessoas ao seu redor. Jiro se perguntou o que fazer se não houvesse ninguém por perto, então seu avô disse que ele deveria simplesmente desistir. A mensagem final do vovô era para Jairo ficar mais forte, tanto de corpo quanto de mente. Se ele conseguisse fazer isso, não haveria árvore que ele não pudesse escalar. Até lá, ele tem que ter certeza de não exagerar. De volta ao presente, o vovô avisa nosso herói que esta não é uma sessão de treinamento. É uma luta de vida ou morte para alcançar seus objetivos. Essa é simplesmente a maneira do mundo em que Jairo entrou agora. Ele avisa que Jairo acabará matando seus semelhantes, os Mononoke, e até mesmo seu eu passado. Seu corpo e alma serão manchados com o sangue daqueles que ele matou. O vovô sabe disso bem porque é o mundo em que ele viveu. Ele explica que lutou para proteger Jairo, para que ele nunca tivesse que pisar naquele mundo terrível. Então Jairo pede desculpas por ser imprudente, mas diz que não se arrepende. Ele se meteu onde não devia, então é por isso que ele tem que descobrir como limpar sua própria bagunça. O vovô o chama de tolo ignorante, enquanto ele avança novamente. Hago está preocupado com nosso herói, mas Jairo está surpreendentemente calmo. Ele pede desculpas ao gato e diz para ele aguentar um pouco mais. O vovô desfecha seu soco feroz e Jairo surpreendentemente o para com a cabeça. O vovô o domina e o lança no ar, mas Jiro não se deixa cair. Seu rosto está coberto de sangue e a garota só pode se perguntar o que ele estava pensando. O vovô se pergunta o mesmo e diz que ainda vê meio homem diante dele. Jairo solta uma risada porque tudo isso ainda não é o suficiente para o avô dele. Ele então diz que, para o bem ou para o mal, ele não está mais sozinho. Ele concorda que ainda é meio homem e que precisa de ajuda das pessoas ao seu redor. É por isso que ele vai pedir ajuda a Hago. Hago olha como se não entendesse nada do que ele está falando, e os dois começam a discutir. Nesse momento, o vovô percebe algo sobre seu neto. Para Jairo, o rótulo de humano, animal e até Mononoke é inconsequente. Esses rótulos não importam para ele, e ele os trata da mesma forma. O vovô suspira porque Jairo ainda é o mesmo garoto teimoso. Não importa quantas vezes ele o avise, e não importa o quão mal ele se machuque, o vovô determina que Jairo nunca mudará. Ele declara que Jairo venceu e ele se rende. Ele determina que a pessoa que realmente carece de resolução é ele mesmo. Ele diz a Jairo para fazer o que quiser, mas o lembra que ele ainda é um tolo. Naquela noite, Jairo tenta se recuperar tomando um banho. Ele pede desculpas a Hago por arrastá-lo e por ser egoísta. Hago diz que tudo bem, mas o lembra que todos têm seus limites. Ele avisa nosso herói para não se apressar, batendo a porta da morte sem sua ajuda. O que ele quer dizer é que ele não quer que Jiro perca a vida novamente, porque então ele o teria salvado da primeira vez em vão. Ele decide que, se essa situação apertar, ele emprestará seus poderes a Jairo.
Jairo não sabe o que virá a seguir, mas diz que pelo menos eles estão nisso juntos. Ele quer que eles tentem se dar bem, e chama Hago de seu parceiro. Lá fora, Shiba diz ao vovô que eles enviarão alguém para buscar Jairo. No entanto, ele admite que ficou aliviado quando soube que Jairo escapou e chegou em casa. O vovô se pergunta o que isso significa, e Shiba diz que deveria ser óbvio. Ele explica que Jairo será um deles, e ele é exatamente o tipo de pessoa que eles precisam. Na manhã seguinte, Jairo se prepara para ser buscado pelo Bureau de Espionagem. Ele está incerto sobre o que empacotar, e decide que ficará bem, desde que tenha cuecas. Hago se pergunta se ele tem certeza disso, porque o futuro é tão incerto. Ele aponta que eles não sabem o que o Bureau planejou para eles, e esta pode ser a última vez que Jiro verá sua casa. Jairo fica lisonjeado com o gato se preocupando tanto com ele, mas Garo diz que não é isso que ele quer dizer. Nosso herói simplesmente diz que ter medo não vai ajudá-los. Eventualmente, Kishi chega para buscá-los, e Jairo fica irritado que seja ela novamente. Kishi explica que ela é agora sua guarda e acompanhante. É agora seu trabalho garantir que ele não escape novamente. Ela diz a ele que ele estará viajando na parte de trás da van deles, e é hora de ir. Jairo se despede de seu avô, e o velho apenas diz para ele não sair e perder a vida. Jairo diz para ele não se preocupar com ele, e diz que é melhor ele garantir que não morra enquanto ele estiver fora. Os dois sorriem um para o outro, e Jairo sai com Kishi. Enquanto viajam, Jairo não fica feliz em se encontrar algemado. Kishi não poderia estar mais irritada com ele, reclamando de ser sua escolta. Jairo chama tudo isso de ridículo porque eles o prenderam como se ele fosse um prisioneiro. Kishi manda ele calar a boca porque ele basicamente é um prisioneiro. Ela lembra Jairo que ele não é mais um humano. Ele é um monstro meio humano, meio Mononoke. Ela diz que os Mononoke são os alvos principais do Bureau, e Jairo não é exceção. Ela admite que não entende o que o chefe está pensando, mas ela é profissional e leva seu trabalho muito a sério. Se ela for designada à função de guarda-costas, ela cumprirá suas obrigações, não importa o que lhe peçam para proteger. Jairo ainda não acredita que ela o chamou de aberração, e diz que só foi gentil com ela porque ela é uma garota. Kishi quase o soca na cabeça e explica que tem 2 pontos que a irritam mais. Primeiro são os Mononoke e segundo são os misóginos. Jairo é ambos, então ela diz que em seus olhos ele nem existe. Então Jess, Hago aparece para mandar os dois calarem a boca porque ele estava tentando tirar uma soneca. Ele diz que está surpreso que uma garotinha supostamente os esteja guardando. Ele determina que o Bureau deve estar realmente com pouco pessoal. Kishi o chama de homem sujo e diz que ele nem deveria estar falando com ela. Hago aponta que há algo mais com que ela deveria se preocupar, mas ela não sabe o que ele quer dizer. Jazz e os motoristas notam que está ficando muito nebuloso lá fora. Eles avistam algo no meio da estrada e não conseguem acreditar no quão enorme é. De repente, o motorista para de falar porque sua cabeça inteira foi removida por algum cara. A van bate e Jairo se pergunta o que está acontecendo. Kishi sai para investigar e ela ordena que Jairo fique parado. Lá fora, ela percebe que essa névoa espessa só pode significar uma coisa. Eles entraram em uma zona espectral e ela está chateada consigo mesma por não ter previsto isso. Nesse momento, um cara chama por ela e ela imediatamente percebe que eles são Mononoke. O cara grande está comendo um dos motoristas, e o pequeno provoca Kishi. Ele diz que esperava por alguma carne suculenta, mas os motoristas nem são um bom aperitivo. Ele estava realmente animado com essa missão, mas tem sido uma decepção até agora. Ele pensou que a guarda seria pelo menos algo bom para comer, mas ela acabou sendo apenas uma fêmea insignificante. Kishi já ouviu o suficiente porque esse cara é apenas mais um misógino. Ela aperta um botão em seu relógio e ele coloca seu uniforme. O cara diz que vai mostrar a ela como é um verdadeiro modo de batalha, e os dois Mononoke se transformam. Keiichi tenta atirar neles, mas suas balas não fazem nada. As duas feras a atacam ao mesmo tempo, mas ela consegue cortar o braço do cara grande. Keiichi percebe que está em apuros porque está enfrentando 2 Mononoke, e cada um deles tem habilidades únicas. O cara grande é muito denso, e se move devagar, mas sua pele é dura como rocha. Ela determina que terá que tirar o cara pequeno primeiro. Infelizmente, ele aparece atrás dela e a lança para longe. Jairo se pergunta o que está acontecendo, então Hago explica que Kishi está lutando contra o Anonoke. Ele diz que enquanto Jairo estava flertando com Kishi, ele sentiu que eles haviam entrado em uma zona espectral. Ele explica que a área nevoada se torna um amente temporário. Um amente é como um mundo separado do reino físico. É uma dimensão separada de onde os humanos existem, e é o reino dos Mononoke. Jairo está completamente perdido, mas ele pode dizer que isso não é bom. Ele diz ao gato para tirar as algemas dele, mas Hago diz que não pode porque não são algemas comuns. Ele explica que elas são projetadas para bloquear a energia espectral, e ele não tem poder no momento para tirá-las. Jairo está furioso, e decide que vai sair para fazer Kishi tirá-las. Hago avisa que Jiro é melhor não sair de lá. Ele diz que o Bureau e os Mononoke poderiam muito bem ser os mesmos porque ambos só querem usá-los. Para todos do lado de fora daquela porta, Jiro e Hago não são nada além de propriedade. É por isso que eles não têm razão para se envolver com gente como eles. Ele diz que seria melhor se eles apenas os deixassem lutar.
Dessa forma, eles poderiam acabar um com a vida do outro, e ele e Jaro poderiam escapar. Hago se pergunta se Jaro está seguindo, mas acontece que Jaro não se importa. Ele explica que isso não é sobre o Bureau ou os Mononoke. Em sua mente, há apenas uma coisa que importa agora. É que há alguém em perigo lá fora porque ela está lutando por eles. Ele diz que, como homem, ele não pode simplesmente ficar aqui sem fazer nada. Então Jazz, Kishi desvia de um ataque poderoso da grande besta, e ela esmaga a van. Nosso herói é jogado para fora dela, e a garota o provoca. Ele aponta que Jaro estava apenas falando em ser um cara durão, mas agora ele está tremendo como uma folha. O Mononoke fica feliz em ver o cara que está sendo possuído por Hago, e explica que eles foram instruídos a levá-lo vivo. Ele realmente não quer se incomodar com todo esse trabalho, então ele dá a Jiro duas opções. Ele tem 10 segundos para se render ou se tornar parte de sua refeição. O cara começa uma contagem regressiva, e Kishi percebe que eles realmente estão atrás de Hago. Nesse momento, Jaro diz a ela para tirar as algemas dele para que eles possam ajudá-los. Kishi se recusa porque não há como ela liberar um Mononoke nojento. Eles são forçados a desviar de um ataque, e a besta lhes diz que estão sem tempo. Ele diz que sua contagem regressiva acabou, então agora todos serão comidos. Jaro desesperadamente diz a Kishi para superar seus pontos fracos, ou ambos acabarão no estômago da besta. Ele se pergunta se ela está ouvindo, mas Kishi está pensando em outra coisa. Ela pensa em sua infância, quando tinha apenas 5 anos. A vida de sua mãe foi tirada por um Mononoke enquanto ela estava em serviço. Os servos sentiram pena de Kishi e se perguntaram o que o mestre faria com a linhagem familiar. Sua linhagem estava em perigo porque uma garota como Kishi nunca poderia se tornar sucessora. A jovem Kishi se recusou a aceitar isso, então falou com seu pai. Ela prometeu a ele que seria ela a suceder seu clã. Ela estudaria e treinaria para que um dia pudesse deixar ambos os pais orgulhosos. Kishi jurou que se tornaria uma detetive de honra e habilidade. De volta ao presente, Daryl traz Kishi de volta à realidade. Ele a lembra do que ela disse antes sobre como ela leva o trabalho a sério. Ela disse que cumpre suas obrigações, não importa o que, e faz o que for preciso para completar a missão. O monstro vai atacá-los, e Jiro a lembra que ela é uma profissional. Antes que as feras possam atacá-los, as palavras de Jiro chegam a Kishi. Ela remove as algemas e liberta nosso herói. Jiro diz a Hago que é hora, e Hago concorda que eles deveriam acabar logo com isso. Hago energiza o soco de Gyro, e eles atingem o grandalhão. O menor fica completamente atordoado, mas ele também não tem muito tempo. Kishi aparece atrás dele e o fatia. Ambos os Mononoke são derrotados em questão de segundos, e Gyro cai do céu. Hago provoca por ter pousado mal, e Gyro aponta que ele simplesmente não teve tempo de fazer parecer bom. Kishi diz friamente a Jaro que, só para ele saber, ela não vai agradecer a ele. Jaro retruca que ela também não vai receber um dele. Kishi lutou para protegê-los, e eles lutaram para ajudá-la. Aos olhos dele, isso significa que eles estão quites. Jess então, Gyro fica chocado quando ela diz que ele pode usar o nome dela de verdade. Ela se apresenta formalmente e diz para ele não esquecer o nome dela. Gyro só pode se perguntar o que eles farão agora, então Kishi simplesmente diz a eles que vão andar. Enquanto isso, Shiba dá um relatório aos superiores. Ele conta tudo o que sabem sobre Hago e Gyro, mas também tem uma proposta. Como chefe da Divisão 2 de Operações Especiais, ele solicita permissão para estabelecer uma nova equipe. Ele liderará essa equipe e quer Jiro como um de seus detetives. Os superiores ficam completamente chocados e se perguntam se Shiba enlouqueceu. Eles apontam que apenas uma pessoa desequilibrada faria um meio Mononoke um agente secreto. Shiba aponta que Hago ainda não demonstrou hostilidade contra eles. Além disso, ele parece estar cooperando com Jiro. Shiba também aponta que o inimigo está claramente atrás de Hago. Ele diz que, em vez de condenar Hago a apodrecer em cativeiro, eles poderiam usá-lo como isca. Elser, Jiro pergunta a Kishi se ela e os outros agentes se transformam quando lutam. Kishi explica que eles não se transformam, apenas mudam de aparência por ilusão. Seus uniformes entregam quem eles são, então eles não podem realmente andar por aí com essa aparência. De volta com Shiba, os superiores observam que Jiro vem de uma família de ninjas e se perguntam se ele será útil. Shiba aponta que todos os seus agentes têm treinado contra humanos acomodados recentemente. É por isso que ele acredita que Gyro tem a vantagem. Ele tem total confiança de que a batalha apenas aprimorará ainda mais as habilidades de Gyro. Tudo isso é ideia de Sheba, então ele promete assumir total responsabilidade por sua arma recém-forjada. Seu plano é uma pequena unidade experimental composta por 5 operativos, incluindo ele mesmo. Incluirá uma garota chamada Hana como sua assistente e mais um novato. Será uma força secreta de ataque anti-Mononoke com o codinome Black Torch. A apresentação de Shiba aos superiores terminou, e ele se pergunta se despertou o interesse deles. Um pouco depois, Jara reflete sobre tudo o que aconteceu. Em apenas uma semana, ele conheceu um gato estranho que se revelou um Mononoke. Então ele conheceu um ogro gigante que quase tirou sua vida, e o gato o salvou fundindo-se com seu corpo. Então agentes secretos do governo apareceram. Teve sua pior discussão com o avô e depois foi atacado por ainda mais Mononoke. Jess e Shiba chegam para perguntar se ele já se acostumou com sua nova vida.
Jiro diz a ele que ele não precisa vigiá-lo a cada segundo do dia porque ele não planeja fugir. Ele admite, no entanto, que esta não é uma nova vida e tanto. Ele acabou de passar por todos os exames médicos do mundo inteiro e nem teve um minuto para si. Shiba explica que ele estava apenas garantindo que não havia ameaças ao Beeroo e a Gyro. Gyro muda de assunto porque ainda não consegue acreditar em algo. Ele não consegue acreditar que este lugar decadente é seriamente o quartel-general deles. Shiba diz que, infelizmente, esta é a base de operações da Divisão de Operações Especiais 2. Cada divisão tem sua própria base de operações e, aparentemente, elas funcionam como qualquer outro negócio. Existem prédios de escritórios, fábricas, hospitais e até bibliotecas e santuários. Infelizmente, ele admite que outras divisões são muito mais bonitas do que o que eles têm. Jiro percebe que eles viram dias melhores, mas Shiba o corrige. Ele aponta que Jiro não deveria mais dizer vocês, porque ele é um deles agora. Todos eles são membros da Black Torch, mas Jiro não se importa nem um pouco. Ele aponta que está apenas ali para se proteger. Ele nunca concordou em ser um de seus capangas, e explica que ele e Hago têm como objetivo que cada um deles viva livre. Eles lutarão contra quem tiverem que lutar para alcançar isso. Jess e Hannah chegam, e ela cumprimenta o chefe. Ela nota Gyro, porque já ouviu muito falar dele. Gyro se pergunta quem é essa garota, então ela explica que é uma de suas poucas subordinadas. Hannah é a chefe assistente e tem estado ocupada com outra missão. Nesse exato momento, um cara sai do carro e lamenta que eles já chegaram. Ele diz que esperava passar um tempo de qualidade um pouco maior com Hannah. Ele se oferece para ajudar com a bagagem dela, já que ela foi gentil o suficiente para levá-lo até ali. Gyro não consegue acreditar em quão educado esse cara é ao dizer que não suportaria ver uma jovem sobrecarregada por tarefas brutas. Gyro se pergunta quem é esse cara, e Shiba o surpreende dizendo que ele é o novo amigo de Gyro. Shiba explica a todos que eles têm mais um novato se juntando a eles. Seu nome é Reiji, e ele tem 17 anos, assim como o resto deles. Como Kishi, ele vem de uma família notável de espiões chamada Clã Kirihara. Shiba tem certeza de que todos eles vão gostar de se conhecer, mas Geralt chama Reiji de um pirralho mimado. Quanto a Kishi, ela diz a Shiba que seguirá ordens, mas não aguenta mais encrenqueiros. Reiji então se apresenta educadamente a ela e diz que a reputação dela o precede. Ele ouviu falar de uma mulher jovem e ambiciosa, corajosa o suficiente para quebrar a tradição, que está se esforçando para se tornar a nova chefe de sua família. Ele diz que nunca imaginou que essa mulher seria tão deslumbrante. Kishi fica muito lisonjeada, mas Jiro percebe que esse cara está simplesmente tentando bajulá-la. Reiji então muda completamente de tom ao se virar para Jiro. Ele revela que leu sobre ele e agora vê que Jiro é ainda pior pessoalmente. Ele ainda não acredita que um cabeça dura como Jiro se infiltrou em sua unidade. Ele sugere que Gyro simplesmente vá embora e retorne à sua cela de hospital, onde ele pode ficar seguro. Gyro não hesita em encarar esse cara e diz para ele dizer o que realmente pensa. Reiji concorda e diz que a honestidade é sempre o melhor remédio. Gyro se pergunta se ele está dizendo que quer lutar e ele chama Reiji de 4 olhos. Reiji se pergunta o que Gyro faria se estivesse procurando briga, e ele o chama de um champ meio monstro. Os dois estão prestes a brigar, então Hannah entra em pânico. Ela diz ao chefe que isso é ruim e que eles precisam detê-los. Infelizmente para ela, Shiba diz que este é o momento perfeito. Surpreendentemente, em vez de detê-los, Shiba diz aos rapazes para irem em frente e brigarem. Todos ficam confusos, e Shiba diz para eles não segurarem os socos. Todos eles vão para fora para a luta e Hannah os filma. Kishi não pode deixar de se perguntar se isso é algum tipo de duelo. Shiba explica que é meio que é, mas também é para estabelecer com sucesso a equipe. Ele revela que, quando propôs sua ideia para a nova equipe, os superiores tinham alguns requisitos. Um deles era provar se Gyro é realmente um trunfo para o Beeroo. O Beeroo sabe o tipo de possibilidades que o poder de Hago detém, mas tudo isso é sem sentido se Gyro e Hago não puderem cooperar com eles. Kishi percebe que Shiba está testando suas habilidades de agente. Ela reclama porque teve que passar um mês inteiro de testes. Shiba aponta que cada situação é diferente, e descobrir o quão forte Gyro é um bom começo. Enquanto os dois novatos se preparam para lutar, Hannah diz a eles para sorrirem para a câmera. Antes que a luta comece, Hago acorda de seu cochilo. Ele aponta que Reiji está olhando furiosamente para Jiro desde que chegou. Gyro chama Shiba e pergunta por que Reiji pode usar uma espada em sua luta. Shiba explica que Reiji vem de uma longa linhagem de mestres espadachins, que é a família Kirihara de espiões. Ele diz que se Gyro acha que é injusto, então ele é bem-vindo para usar sua própria espada. Gyro declara que não será necessário, mas Reiji não quer que ele se segure. Ele sabe que Gyro não tem uma espada, mas ele tem uma arma. Ele está falando sobre a recente aquisição de Gyro de Omanonoki. Gyro diz que Hago não é uma arma, e esta luta é apenas entre os dois de qualquer maneira. Ele diz a Hago para ter certeza de que ele fique fora desta luta, então Hago volta para a cama. Surpreendentemente, Reiji simplesmente larga a espada, e Jiro se pergunta o que ele está fazendo. Reiji explica que está dando uma desvantagem a Jiro. Ele quer evitar que essa luta seja totalmente chata, então ele está tornando as coisas mais difíceis para si mesmo.
Ele diz que Gyro pode atacar quando quiser, e ele nem vai se virar. Ele declara que até fechará os olhos, e Gyro fica muito irritado. Ele percebe que seus 4 olhos estão zombando dele, então ele vai realmente gostar de ensinar uma lição a ele. Ele entra em sua postura de luta enquanto se prepara para apagar o sorriso de Reid. Ele jura tirar seus óculos de aparência estúpida de seu rosto socável. Ele carrega contra Reid, e Hana fica muito impressionada. Ela percebe que Gyro está atacando no ar, então seus passos não entregam sua posição. Infelizmente para Gyro, Shiba sabe que isso não vai funcionar. Ele pensa em como apenas espadachins de segunda categoria recorrem à visão e ao som. Os melhores, como Reid, usam algo como um sexto sentido. Reid demonstra isso sentindo a aproximação de Gyro e ele contra-ataca o ataque de nosso herói. Shiba explica que a consciência de Reid é de 360 graus e ele não tem ponto cego. Gyro levou um monte de dano, então as garotas esperam que ele esteja bem. Reid diz que Shiba deveria parar a luta, porque Gyro pode realmente perder a vida se continuarem. Ele continua falando besteira, mas Shiba aponta que Gyro já está de pé novamente. Gyro explica que ele só levou um arranhão e declara que está apenas se aquecendo. Ele explica que seu avô tem batido juízo nele desde que era criança. Comparado a isso, as brincadeiras de luta de espadas de Reid não são nada. Reid se sente insultado ao apontar que a escola Kirihara de esgrima não é uma piada. Ele diz que é a arte pura de tirar vidas. É o auge de séculos de sacrifício refinado e polido em sangue, e apenas em sangue. Gyro acabou de chamar isso de piada, e isso é punível com a perda de sua vida. Gyro fica muito animado, pois gostaria de ver Reid tentar. Shiba diz a Hana para ter certeza de que ela está gravando porque esta será a melhor parte da luta. Gyro avança porque ela o chama de idiota porque ele está apenas pedindo para ser derrubado. Reid fica chocado, no entanto, quando sua espada se estilhaça em pedaços. Ele percebe que Gyro estava mirando em sua lâmina o tempo todo, mas é tarde demais. Gyro desfere um soco poderoso, e todos ficam muito impressionados. Reid percebe que Gyro descobriu sua distância de ataque no momento em que ele balançou a espada. No entanto, ele ainda não consegue entender como ele conseguiu estilhaçar uma espada de madeira tão facilmente. Ele se pergunta se Gyro cronometrou seu soco em seu golpe para se encontrarem exatamente no momento certo, mas isso não faz sentido algum. Mesmo que Gyro pudesse fazer isso, seria impossível executar um contra-ataque logo depois como Gyro fez. A única resposta real é que ele deve ter previsto seu ataque. Antes mesmo de se chocarem, Gyro mapeou toda a sequência. Gyro aponta casualmente que cada um deles agora tem um golpe. Além disso, Reid não tem mais sua muleta, então Gyro se pergunta se ele realmente quer continuar. Ele se oferece para dar a ele uma caixinha de suco se ele vencer, mas isso apenas irrita Reid. Reid está cansado de sua atitude infantil e declara que este é apenas o começo. O Gyro está animado para mais luta, então eles se atacam de novo. A Kishi observa e ela se pergunta se isso vai mesmo convencer os chefões. A Sheba acha que essa luta vai pelo menos mostrar a garra e a tenacidade deles. Os caras trocam socos para lá e para cá, enquanto a Kishi se pergunta se garra e tenacidade é mesmo que os chefões se importam. A Hana tá curtindo a luta, porque são dois garotos que deixam os punhos falarem. Um tempão depois, o Reid recupera a consciência, e o Gyro pergunta se ele tá bem. O Reid nota que todo mundo sumiu, então o Gyro explica que eles devem ter voltado para dentro, mas ele não tem certeza, porque ele também acabou de acordar. O Reid determina que a luta deles deve ter sido um empate, mas ele percebe que o Gyro acordou primeiro, então isso significa que ele ganhou. O Gyro dá a caixinha de suco que prometeu, e o Reid se pergunta se o cérebro dele tá com defeito. Ele não entende por que o Gyro tá dando para ele, então o Gyro chama ele de idiota. Ele explica que se empolgou demais. Ele percebeu durante a luta que se o Reid quisesse, ele poderia ter tirado a vida dele com aquele primeiro golpe. Além disso, o truque dele só funcionou contra o segundo ataque do Reid porque ele usou uma espada de madeira. O Gyro admite a derrota dessa vez e parabeniza o Reid. O Reid admite que talvez ele tivesse errado sobre o Gyro ser infantil, mas aí ele abre a bebida. Ela espirra na cara dele, e o Gyro não poderia estar mais feliz que a pegadinha dele funcionou. Ele explica que chacoalhou a lata até não poder mais enquanto o Reid estava apagado. Ele diz pro Reid que é isso que ele ganha por se achar tão esperto. O Reid joga a lata nele, e eles continuam discutindo. Lá dentro, a Hana se pergunta se essa luta vai mesmo convencer os chefões. A Shiba diz pra ela não se preocupar porque nunca foi pra convencer ninguém de nada. Ela explica que o verdadeiro teste vem amanhã, no campo, quando eles vão aprender a real capacidade de trabalho em equipe. A Hana não acredita que ele já tá mandando eles numa missão, porque ela acha que é muito cedo. A Shiba aponta que não existe experiência melhor do que a vida real. A Hana se pergunta o que eles vão fazer, porque os chefões não mandaram uma nova missão. A Shiba simplesmente diz que eles vão descobrir sozinhos. Ela já tem uma em mente, e se der certo, isso pode revelar a identidade do verdadeiro inimigo deles. É uma missão importante que só eles podem fazer. No dia seguinte, vemos que nossos heróis estão todos equipados para a missão. A Shiba diz pro Jaro apertar e segurar o botão no pulso dele, e o Jaro fica chocado quando ele muda as roupas dele. A Shiba explica que o botão ativa o modo de camuflagem quântica.
Ele disfarça eles com trajes civis personalizados. Se eles derem 2 toques no mesmo botão, ativa o modo furtivo. Isso faz eles parecerem semi-transparentes um para o outro e completamente invisíveis para todo mundo. A desvantagem é que o modo de camuflagem diminui drasticamente a eficiência do equipamento de espionagem deles. É hora de ir, então a Shiba dá as boas-vindas aos caras na missão inaugural da Black Torch. Eles vão para um santuário, e todos fazem uma oração. Nosso herói não consegue deixar de se perguntar o que isso tem a ver com a missão. A Shiba diz que primeiro eles têm que se purificar de todos os espíritos malévolos. A Keshi tem certeza que ele está brincando, e o Reiji tem uma ideia do que realmente está acontecendo. Ele determina que o santuário deve ser uma das várias instalações do Bureau. A Shiba fica muito impressionada porque o Reiji está certo. Eles vão para o escritório do santuário, e o Jiro nota um cara misterioso no caminho. A Shiba fala com um agente estacionado no santuário, mas o agente está chateado. A Shiba não marcou hora, e eles estão ocupados com outra coisa. A equipe Sode-1 já está aqui, e agendar 2 equipes é um problema enorme. O Jairo fica confuso, então a Kishi explica que a Sode-1 é a sigla para a Divisão de Operações Especiais 1. O Bureau de Espionagem é chefiado pelo diretor, que é responsável pelos chefes e suas várias divisões. A Divisão 1 é a nata da nata, então eles têm mais agentes e mais poder. O Reiji diz que isso significa que eles são o exato oposto da segunda divisão. Nesse momento, o agente deixa eles entrarem, mas diz que eles só têm 15 minutos. Nossos heróis se perguntam o que eles estão fazendo ali, então a Shiba explica que o que eles procuram está lá embaixo. Eles descem uma escada escondida, e o Jairo compara com uma fortaleza ninja secreta. Quando chegam a um cofre, a Kishi fica chocada quando percebe onde estão. A Shiba explica que Jessa Head é o que chamam de 7º Santuário de Aço. Tudo o que eles estão enfrentando agora pode ser rastreado até este exato local. Ele revela que este também é o lugar onde Hago foi selado. A Shiba explica que é feito inteiramente de obsidiana da morte. Obsidiana da morte é um tipo de rocha rara que subjuga energia espectral. Existem outros santuários de selamento feitos da mesma coisa, mas nenhum deles é tão massivo. É hora de começar, então a Shiba explica o que está acontecendo. Eles vão investigar para tentar descobrir quem tirou Hago dessa instalação. Ele diz que ele e a Kishi vão interrogar potenciais testemunhas lá fora. Reiji e Jiro vão ficar aqui para ver o que conseguem aprender sobre o que aconteceu naquele dia com o próprio Hago. O Reiji diz que preferiria trabalhar com a Kishi, mas a Shiba simplesmente o ignora. Lá fora, a Kishi se pergunta se vai ficar tudo bem deixar os 2 caras sozinhos. A Shiba diz que acha que as coisas vão correr mais tranquilas se eles deixarem Jiro e Reiji resolverem as coisas sozinhos. Lá embaixo, Hago diz que olhar para essa pedra enorme o deixa doente. Jiro se pergunta por que ele foi selado nessa coisa de qualquer jeito, mas Hago nem sabe. Jairo assume que é algo que ele simplesmente não quer falar, mas Hago diz que ele realmente não se lembra. Ele não sabe onde estava ou o que estava fazendo antes de ser selado. Jairo acha que ele está mentindo, então eles começam a discutir. Reiji os interrompe porque a amnésia não é tão improvável assim. Ele já viu Mononokes que foram selados por muito tempo voltarem perdidos e sendo uma sombra do que eram antes. Ele explica que quando um Mononoke é selado, ele é forçado à posse de outro. O ato de posse exige sua energia completa e total, a ponto de um Mononoke ser incapaz de desfazer o feitiço por conta própria. Em circunstâncias normais, Mononokes possuem e residem em seres vivos. No entanto, selá-los os força a um objeto inanimado. Para o Mononoke, possuir tais objetos é o equivalente à prisão eterna. Além disso, se esse objeto inanimado for uma obsidiana da morte, é como um inferno na Terra. Eles são incapazes de mover um músculo e permanecem em completa escuridão enquanto sua energia espectral se esvai. Isso pode durar séculos, e até um Mononoke não consegue sair sem problemas. Reiji não pode dizer quanto tempo Hago foi aprisionado, mas ele teve sorte de escapar com apenas amnésia. Focar no passado não vai ajudá-los, então ele pede a Hago para contar o que aconteceu no dia em que ele foi libertado. De volta com os outros, um guarda explica que todas as câmeras de segurança foram afetadas por algo no dia em que Hago escapou. Tudo está completamente normal, exceto por 10 minutos em que nada pode ser visto. O sistema elétrico não mostrou anormalidades, então teve que ser uma barreira espectral. 2 guardas ouviram algo naquela noite, mas nunca encontraram o que causou o som. Depois Shiba admite que eles não tiveram sorte em termos de novas pistas, mas essa cena de crime está lhe dando vibrações estranhas. Lá embaixo, Hago explica o que ele se lembra. Ele sentiu o frio da pedra e sentiu o cheiro do ar mofado, então veio uma luz fraca, junto com várias auras espectrais distintas. Foi quando ele viu Mononoke o cercando e uma estranha luz emitindo uma placa na escuridão. Havia uma imagem nela, e a pessoa disse que faz tempo que não via Hago. Reiji determina que era um tablet, e a pessoa falando através dele era provavelmente o líder. A pessoa disse a Hago que os tempos mudaram desde que ele se foi. Os Mononokes lutaram pela sobrevivência, mas o futuro ainda é incerto. Esse cara foi quem pediu a Hago para despertar do seu sono para que ele pudesse lhes emprestar seu poder. Ele disse que sua esperança era reconquistar sua dignidade como Mononoke. Ele disse que quer exibir seu poder Mononoke para todos os humanos patéticos.
Mais do que isso, porém, ele quer mostrar para o Bureau de Espionagem, que são seus inimigos mortais. Hago explica que ele mandou eles irem para o inferno. Assim que eles desapareceram, ele aproveitou a chance e se libertou. Reiji não acredita, então Hago diz que ele é igual a todas as outras pessoas que subestimam seu poder. Gyro está desapontado porque eles voltaram ao ponto de partida, mas Reiji aponta que eles na verdade aprenderam 3 informações importantes. Primeiro, eles aprenderam que o grupo que libertou Hago sabe como quebrar este selo. Segundo, o cara no tablet deve ter conhecido Hago antes dele ser selado. Terceiro, eles aprenderam que seu inimigo tem um objetivo muito claro. Eles querem vingança contra a humanidade e o Bureau de Espionagem. Jesta e Gyro pausam porque ele não consegue entender tudo isso. No entanto, ele diz que graças ao Reiji, ele está começando a entender algumas coisas. Ele acabou se fundindo com Hago, e o inimigo sabe como desfazer isso. Hago tem amnésia, mas agora eles sabem que o inimigo conhecia Hago muito antes de tudo isso. Gyro declara que sabe exatamente o que fazer, e ele vai limpar sua própria bagunça. Tudo o que ele tem que fazer é espancar quem cruzar seu caminho. Mesmo que eles não venham até ele, ele vai rastreá-los e matá-los. Dessa forma, eles poderão contar tudo o que precisam saber, e todos os seus problemas serão resolvidos. Gyro diz que seu plano é perfeito, e Reiji diz que está impressionado. No entanto, por impressionado, ele realmente quer dizer que Jiro é um completo idiota. Toda a razão pela qual eles estão investigando é porque eles não sabem quem perseguir. Eles discutem loucamente, mas são interrompidos pelo cara misterioso que Jiro viu mais cedo. Esse cara diz que está esperando há muito tempo, e que estava ansioso para ver Hago. Ele deixa cair sua barra de chocolate e imediatamente aparece ao lado dos nossos heróis. Os caras o atacam instantaneamente, mas ele se esquiva em uma fração de segundo. Ele chama nossos heróis de um par de insetos, e diz que não vai deixá-los estragar sua reunião especial. Hago contesta o quão perigoso esse cara é, então ele diz a Gyro para ter cuidado. Gyro aponta que esse cara é um Mononoke, então ele estava certo sobre eles aparecerem. Ray J admite que ele é uma pista promissora, então ele diz a Gyro para se preparar para a batalha. Nossos heróis removem sua camuflagem, e Hago diz que é hora de arrebentar. Lá fora, Kishi está horrorizada porque a entrada para onde os caras estão foi bloqueada. Eles estão sendo mantidos fora por uma barreira forte, então Shiba diz que eles foram enganados. Keishi diz urgentemente que eles têm que fazer alguma coisa porque os caras estão em sério perigo. Jess então, alguém chega para perguntar o que está acontecendo. Shiba diz que não esperava que essa pessoa agradasse eles com sua presença, e explica que ela é a chefe da Divisão de Operações Especiais 1. O nome dela é Kasumi, e Shiba não acredita no que está acontecendo. Ele só queria que as coisas corressem tranquilamente, mas essa está se tornando uma primeira missão e tanto. Obrigado por assistir meu resumo, certifique-se de curtir o vídeo.